Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma muito especial. Hoje é segunda-feira e nós vamos começar a semana com um tema complicado de falar, difícil. Vamos falar um pouquinho sobre o aborto, porque sabe aquela notícia que você assiste que chama a sua atenção, que te dá um choque de realidade? Pois bem, eu li um artigo sobre um aborto e eu fiquei impressionado. Mas antes, você que é novo na fé, você que quer conhecer mais sobre esse assunto do início, com detalhes, eu vou deixar aqui em cima um podcast que eu gravei há 2 anos atrás com o pastor Jorge Alves. Nós falamos mais de 1 hora sobre o aborto, o que a Bíblia diz, o que nós precisamos saber sobre o aborto e todos os detalhes, tá? Então vá lá agora e assista o podcast. Mas você que é líder, você que cuida de pessoas, você precisa ficar aqui nesse vídeo, porque o assunto aqui, gente, é muito sério. E eu lendo um artigo, eu fiquei pensando, será que nós como igreja estamos falando desse assunto? Estamos orientando as pessoas sobre esse assunto? Em 2015, eu li um artigo aqui, eu vou abrir para vocês agora. Em 2015, 1.300 mulheres por dia cometeram um aborto. No mundo, tá? No mundo. Só que olha só o que me chamou a atenção, gente. Dessas 1.300 pessoas por dia, 56 eram católicas e 25 eram evangélicas. Você percebe a gravidade disso? 56% eram católicas e 25% dessas mulheres eram evangélicas. Ou seja, 81% tem Deus como a sua base bíblica, como a sua base de fé, né? Tem Cristo como a sua base de fé. E 19% era de outras religiões. Ou seja, aqui nós falamos sobre muçulmanos, né? Nós falamos de religiões africanas e tudo mais. Todas essas religiões, eles procuram preservar a vida para que essa religião deles haja um crescimento, né? Nós que somos cristãos, nós infelizmente estamos no maior número desse gráfico. Agora, 2015, tá? Agora, eu lendo sobre o atual momento, deixa eu procurar aqui para vocês, aqui ó. No atual momento, no Brasil, tá? No Brasil, 2.687 mulheres por ano no Brasil. 2.687 mulheres por ano têm cometido o aborto. Não tenho aqui exatamente o gráfico certo das religiões, mas olha, em 2015 até 2025, será que nós fortalecemos esse assunto sobre o aborto? Eu acredito que não. Nós, como cristãos, não fortalecemos. Então, eu acredito que sim. A maior porcentagem desse número aqui, atual, são pessoas que são cristãs. Isso é preocupante, gente. Agora, você que é líder, você que cuida de pessoas, você precisa se aprofundar nesse assunto e falar com as pessoas que você lidera. Nós temos uma referência bíblica que eu gostei muito dela e eu levo como base. Jeremias 1,5 é fácil.
tá? Mas tem outra aí também que eu gosto muito, Salmos 139. Salmos 139, abre a sua Bíblia aí. O versículo 15 e 16. Olha só o que Davi diz. Salmos 139, versículo 15 e 16 diz assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e estremecidos nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, mas nem ainda uma delas havia. Que Davi estava dizendo aqui: os meus ossos foram feitos quando ainda estava no oculto, quando estava na barriga da minha mãe. O Senhor já me conhecia. Os meus dias ainda não tinham acontecido, mas o Senhor já tinha anotado tudo no seu livro. Olha só, irmão. Aí tem uma galera, tem uma turma, não é? Que querem legalizar o aborto. Lembrando que no Brasil é legalizado o aborto em caso de abuso sexual, em caso de encefalia e se a mãe tem risco de vida, tá? Se a mãe tem risco de vida, no Brasil é legalizado o aborto. Mas tem uma turma aí que quer legalizar o aborto em qualquer circunstância, em até 6 meses de gestação, quando o feto já está praticamente todo formado. Mas ainda bem, graças a Deus, que tem uma bancada evangélica que luta pela preservação da vida. Mas olha só, há um grande debate aí de que antes de 3 meses não tem vida no feto. Mas a Bíblia aqui fala que quando os ossos ainda estavam sendo formados. E eu vou trazer outro texto para você, tá? Quando ainda está começando a fecundação, o Senhor já tem dias determinados para aquela vida que está sendo formada. Então, quando nós matamos uma vida, nós matamos um propósito de Deus. Grave isso, tá? Agora abra comigo em Jó 10:10. Jó 10:10. Olha só o que a Bíblia diz também para nós. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo não me acolhestes? De pele e carne me vestiste, e ossos e nervos tu me ligastes. Olha só o que Jó está dizendo. De pele e carne, o Senhor me formou. E de ossos e nervos, o Senhor me ligou. E quando isso acontece, gente? Na gestação. Quando a criança está sendo formada, quando o Senhor está formando ali o feto, existe esse processo. Nervo e ossos, não é? Pele está sendo coberta no corpinho da criança, ou seja, ali na gestação, o Senhor já está formando aquela vida. O Senhor está dando estrutura para aquele corpo. Então, se aprofundem nesse assunto, irmãos. Você que é cristão, você que cuida de pessoas, ou até mesmo você que não é cristão, mas você que cuida de pessoas, você que é líder de pessoas, toque nesse assunto, fale. E esses dados aqui, o que me preocupa, eles são altos, mas são casos que foram, registrados. Mas infelizmente tem muitas clínicas clandestinas aí. Infelizmente tem muitos casos em que as mulheres tomam remédio em casa e abortam o seu filho em casa mesmo. Existem N de situações, não é? É falta de informação, é falta de responsabilidade também, né? Às vezes entra o desespero da pessoa, a pessoa é muito nova, né? Tivemos um caso recentemente aí de uma criança de 13 anos em uma roleta russa na escola.
a roleta russa, e aí a criança de 13 anos acabou engravidando de uma outra criança e vão ter uma criança. Ou seja, duas crianças vão ter que cuidar de uma criança. É preocupante isso, irmãos, mas vamos tocar nesse assunto sim. Vamos falar com os nossos jovens, vamos falar com nossos adolescentes, vamos falar com a igreja, tá? Lembrando, eu quero que você finalize esse vídeo com uma reflexão. Se uma pessoa desesperada chega para você agora e fala que quer cometer um aborto, o que você falaria para essa pessoa? Lembrando que a igreja, ela precisa se preocupar com o suporte material, emocional e espiritual de uma pessoa que quer cometer o aborto. Fique com essa reflexão. O que você iria fazer nessa situação? Um abraço e até o próximo vídeo.